Olá e bem-vindo. Hoje estou realmente animado para discutir um assunto que todo pai e atleta estudante que me envia uma mensagem, seja por e-mail ou mensagem direta nas redes sociais, sempre tem curiosidade sobre o mundo da força, do condicionamento e dos suplementos no que diz respeito a se tornar um possível atleta universitário. E eu pensei que iríamos direto à fonte de um dos 5 melhores programas de beisebol, não só deste ano, mas ano após ano, os LSU Tigers e o coordenador de força e condicionamento do programa de beisebol, senhor Chris Martin. E Chris, quero agradecer por tirar um tempo da sua agenda tão cheia. Obrigado por me receber, treinador. Sabe, todo pai e atleta estudante, né, especialmente quando se trata de atletas de nível colegial, eles meio que se sentem prejudicados ou acham que o portal é esmagador, não dando a eles uma oportunidade. Achei que seria uma boa chance para os pais ganharem perspectiva. Quanto à habilidade que diferencia ou ao pré-requisito que separa para se tornar um atleta universitário, que é força, tamanho, velocidade, etc. Então, eu gostaria que você começasse falando um pouco sobre o que o calouro do ensino médio que chega, o calouro universitário que entra no seu programa, o que eles podem adiantar antes de chegarem a Baton Rouge. Sim, então, quando um calouro entra pela porta com a gente, o que eu adoraria ver 100% das vezes seria alguém que já tenha uma base física muito bem construída. Eles não precisam ser um produto final, mas falando do lado físico, não estamos tratando de habilidades ou da capacidade de jogar. Mas eu quero que você já tenha uma certa experiência de treino, sabe? Alguns anos de treinamento estruturado de força e condicionamento com consistência, tipo 2, 3, 4 vezes por semana, dependendo da época do ano. Quero que você se mova bem, que tenha, sabe, níveis básicos de força. Então, eu não quero que você chegue parecendo um fungo de roupa, mas também não precisa parecer o Mark Maguire ao mesmo tempo. Quero que você saiba se virar na sala de musculação, entenda o básico de força e condicionamento, saiba o que busca e veja isso como uma ferramenta para melhorar seu desempenho e expressar melhor suas habilidades em campo. Quero que você desenvolva bons hábitos e ética de trabalho para chegar pronto e começar com tudo no primeiro dia. Sabe, vamos passar 3 ou 4 anos com você e te desenvolver da forma que você precisa, seja aumentando seu tamanho e força, te deixando mais rápido, combinando ambos ou ajudando na movimentação. Vamos descobrir isso quando você chegar aqui. Mas, em geral, um bom nível básico de força, sabe? Entendimento da sala de musculação, uma introdução geral à sala de musculação, esse tipo de coisa. E esteja pronto para trabalhar. E além do trabalho que é feito aqui dentro, que talvez dure 1 hora, 1 hora e meia por dia no máximo, eu acho que o que você faz fora do campo realmente vai influenciar muita coisa. Então, o treinamento que fazemos prepara o terreno e a base para grande parte do progresso e dos ganhos que podemos alcançar ao longo do tempo, mas é no sono, na alimentação, em tudo isso que você realmente aproveita ao máximo. Se isso não estiver ajustado, você vai progredir mais devagar do que gostaria, mesmo se esforçando muito. Bem, existem outras 23 horas no dia que precisam ser consideradas e você precisa, sabe, falar sobre esses hábitos novamente. Eles precisam estar no lugar certo para você progredir. Sabe, uma das coisas que você acabou de mencionar aqui, e que eu costumo dizer aos pais de atletas do ensino médio, até mesmo já no oitavo ano, quando estão entrando no ensino médio, é uma avaliação de movimento. E muitos pais não estão familiarizados com esse processo, mas você mencionou como eles se movem e sabe como se movimentar melhor. Então, você pode falar sobre onde os pais podem ir ou onde os atletas podem ir, para pelo menos entenderem como está o seu filho atleta atualmente em relação a coisas como rotação interna, rotação externa, quadris, ombros, cotovelos, essas coisas. Quais são alguns dos lugares, sabe, seja um fisioterapeuta, um cinesiologista, onde os pais ou os atletas podem ir para fazer essa avaliação inicial do tipo de movimento? Sim, acho que há vários lugares. Um ponto de partida, dependendo dos recursos, seria na sua escola. Se sua escola tem um programa de força e condicionamento e um treinador de força e condicionamento, talvez consiga preencher essa lacuna e obter essas informações lá mesmo.
Fora isso, você pode procurar outras instalações privadas na área de desempenho esportivo, onde eles tenham treinadores de força e condicionamento, fisioterapeutas ou qualquer pessoa desse ramo. Diferentes pessoas usarão avaliações de movimento distintas, mas isso geralmente mostra o que você faz bem e o que pode melhorar. E tem mais uma coisa que eu meio que não mencionei, mas que acho que pode se encaixar nessa questão da avaliação de movimento, e isso pode abrir espaço, sabe, para outra conversa sobre especialização. Mas, sabe, eu quero que os caras cheguem com uma habilidade atlética geral, sabe, apenas uma capacidade atlética geral. Eu não quero que você se mova como um robô, porque tudo o que você fez foi arremessar uma bola de beisebol desde os 11 anos de idade. Mesmo que o beisebol seja seu único esporte e você seja pior, seu treinamento pode ser atlético às vezes. Você não precisa seguir esse padrão de só aparecer, levantar pesos e arremessar bolas de beisebol, porque há muito mais além disso. Ao observar a variabilidade no treinamento e nos movimentos, acredito que quanto mais cedo as pessoas são expostas a diferentes esportes, brincadeiras e atividades, mais isso contribui para o atletismo geral, beneficiando força, condicionamento e habilidades. Mas isso entra na avaliação de movimento. E eu acho que, sabe, quando a gente recebe atletas que, tipo, só fizeram uma coisa por tanto tempo, é aí que você começa a perceber algumas dessas assimetrias ou discrepâncias de movimento aparecendo. E, sabe, quanto mais atlético a gente for de modo geral, melhor você vai se movimentar. Sabe, eu costumo explicar isso para os pais e eu quero, tipo, dividir isso em alguns segmentos diferentes para os pais. Nós fazemos tanta coisa como atletas de beisebol, correndo para frente, arremessando para frente, tudo é para frente. E, sabe, nesse mundo louco, obcecado por velocidade em que vivemos, nós, como adultos, instrutores ou treinadores, não falamos o suficiente sobre os grupos musculares desaceleradores, os grupos musculares estabilizadores. Eu adoraria que você compartilhasse sobre a escápula, as cabeças do ombro e o bíceps. O papel que isso desempenha na desaceleração, exercícios ou a importância de fazer e executar exercícios que criam equilíbrio total no corpo. Como atleta, não apenas como um atleta de arremesso. Com certeza. Eu acho que, sabe, nos esportes de elite, você vai ver algumas assimetrias de um lado para o outro, especialmente em um esporte muito unilateral como o beisebol. Por exemplo, eu sou destro, estou arremessando com a minha mão direita o tempo todo. Isso pode causar, ao longo do tempo, mais rotação externa e menos interna nesse lado em relação ao meu braço esquerdo. Se você faz isso desde a infância até a faculdade, terá mudanças anatômicas que não conseguimos mudar. Algumas estruturas ósseas podem retroverter e coisas assim. Mas quando falamos sobre treinamento para promover a saúde, acho que você fala sobre os desaceleradores e os estabilizadores. Tudo o que estamos fazendo é tentar promover tanto o desempenho quanto a saúde de forma sinérgica. Então, quando você vai arremessar uma bola de beisebol, aquela rotação interna do ombro pode acontecer, sabe, a até 7.200 graus por segundo, o que é, se não a mais rápida, uma das velocidades mais rápidas de uma parte do corpo humano em esportes. Então, estamos acelerando extremamente rápido, portanto, precisamos desacelerar extremamente rápido. Então, a parte posterior do seu ombro, os músculos do manguito rotador posterior, o seu bíceps até certo ponto e outros músculos em volta da escápula. Então, os romboides vão assumir parte disso, os dorsais também vão assumir parte disso. Treinar todos esses músculos vai te ajudar a se manter mais saudável ao longo da sua carreira. Eu também acredito que treinar esses músculos pode te ajudar a potencialmente ter um desempenho melhor e arremessar mais forte, no sentido de que o cérebro foi projetado para proteger o corpo. E se ele sabe que, tipo, a gente vai acelerar alguma coisa muito, muito rápido aqui, mas eu não tenho a capacidade de desacelerar isso. Vou ter um limitador central nisso. Não vou conseguir acelerar ao máximo, pois sei que não consigo lidar com isso. Então, se eu ficar mais forte ali atrás, talvez o limitador acabe liberando um pouco e, de repente, eu consigo desbloquear, sabe, um novo motor ou um novo nível, além de simplesmente ficar mais forte, em termos de coisas que vão promover essa rotação, que podem ser os peitorais ou, sabe, o dorsal, onde ele se conecta no úmero. Então, tem muita coisa diferente acontecendo ali.
Mas eu acho que quando você fala sobre treinamento, ombro, e não só isso, mas estou usando o ombro como exemplo aqui, quando você treina tanto com a mentalidade de performance quanto de saúde, eu acho que eles são muito sinérgicos. Acredito que não são excludentes e é possível ter ambos os benefícios. Quais são alguns dos exercícios fundamentais que os atletas estudantes, digamos que eles moram em áreas rurais ou não têm muito acesso a esses grandes centros de treinamento, podem fazer? Quais exercícios são essenciais para alunos da oitava série indo para o ensino médio ou para calouros e alunos do segundo ano que priorizaram jogos e não fizeram muito condicionamento físico ou treino de força? Quais são alguns dos exercícios básicos que eles podem começar a fazer, pelo menos sozinhos, obviamente sob supervisão? Sim, então, sabe, eu normalmente não gosto de dizer, olha, esses são os exercícios que você deve fazer e esses são os exercícios que você deve evitar, porque eu acho que um bom treinador e um bom preparador físico entende que isso pode ser diferente para atletas diferentes. Mas dito isso, sabe, existem padrões gerais de movimento que você quer desenvolver. Então, empurrar, puxar, dobrar o quadril, agachar, girar. E agora podemos meio que destacar exemplos do que pode ser incluído em alguns daqueles. Então, para um movimento de empurrar com a parte superior do corpo, sabe? Bem basicamente, podemos começar com flexões e podemos progredir nisso em termos de volume, número de repetições que estamos fazendo. Podemos adicionar algum peso nas nossas costas, colocar uma anilha nas costas, adicionar uma carga ali. Outros exemplos são, sabe, supino com halteres ou barra. Acho que não há problema em fazer qualquer um desde que você não tenha sintomas. Alguns caras não gostam de supino com barra por causa dos ombros, mas tenho mais atletas que gostam porque se sentem bem do que o oposto. E não existe, você não consegue encontrar nenhuma pesquisa que diga que há qualquer tipo de correlação entre o supino com barra e lesões de arremesso. Então, esse é um mito que eu quero acabar aqui. Tipo, vamos tirar isso do caminho agora. Ah, então, esse é um ponto. Depois, quando falamos sobre remada ou puxada, sabe? Podemos fazer barra fixa ou variações de barra fixa. Podemos fazer remada invertida, onde ficamos embaixo de uma barra e puxamos o corpo até ela. Podemos fazer remada com halteres. Podemos fazer remada na polia. Todos os tipos de exercícios de puxada, onde tentamos trabalhar alguma amplitude de movimento da escápula. Podemos usar cargas pesadas, podemos ser rápidos, podemos usar uma amplitude de movimento maior. Então, há muitas variáveis diferentes com as quais você pode brincar. O agachamento é outro padrão de movimento fundamental. E, novamente, você pode progredir isso do peso corporal para implementos com carga, seja um agachamento frontal, agachamento com barra nas costas ou agachamento com barra de segurança. E então, você sabe, né, existem muitos caminhos diferentes que você pode seguir com isso. Mas o agachamento é um deles. O movimento de dobrar o quadril é outro padrão de movimento fundamental. Então, você pensa em um padrão de levantamento terra-romeno ou uma dobradiça de quadril, coloque uma faixa em um suporte ou grade atrás de você, passe entre as pernas e deixe puxar para trás. Depois, assuma a posição de dobradiça. Isso pode ser feito com uma máquina de cabos. A rotação é algo que acontece de forma muito natural nos esportes. Então, quanto mais você pratica esportes, melhor fica nos movimentos de rotação. Mas muitos exercícios com medicine ball e rotação com cabos, entre outros. Esses são movimentos fundamentais, pilares básicos para um atleta de beisebol. Cuidar dos ombros nunca será prejudicial. Sabe, diferentes variações de rotação interna e externa, diferentes elevações laterais para o deltoide posterior em várias posições do ombro podem ser ótimas. E outras coisas também, novamente, quando pensamos em promover o atletismo geral ou, sabe, apenas o movimento humano geral, variações de rastejamento. Então, rastejamento de urso e qualquer tipo de rastejamento que você quiser fazer promove estabilidade do ombro, promove coordenação, promove, sabe, algum contato com o chão, variações de suspensão, ou, sabe, isso quase vira uma mentalidade de ginástica. Mas barras de macaco ou só se pendurar nelas podem ser ótimas para os ombros. Então, algumas dessas coisas, novamente, movimentos humanos fundamentais que você vê bebês ou crianças fazendo também podem ser ótimas para ajudar no desempenho atlético geral. Então, eu acho que isso, sabe, abrange relativamente alguns caminhos que você pode começar a seguir em termos de movimentos bem fundamentais para desenvolver um atleta.
Sabe, muitas vezes nós vamos agora entrar em, você sabe, um dos grupos de perguntas mais comuns que eu recebo, que é suplementação. É seguro tomar creatina? Conversamos rapidamente antes de entrar no ar. Sempre digo isso aos pais e atletas estudantes com quem trabalho. Ao preparar um atleta estudante para o esporte universitário nesse nível. Divisão IN, até mesmo divisão TRIN, sabe, onde é realmente agressivo em relação à rotina de treinos, calendário de jogos acadêmicos. Você tem 3 empregos em tempo integral. Sua responsabilidade acadêmica em tempo integral exige de 40 a 50 horas semanais. Você tem um compromisso esportivo em tempo integral que vai exigir de 40 a 50 horas por semana. E seu terceiro emprego em tempo integral é dormir. E você precisa ser capaz de dominar a gestão do seu tempo. Mas o sono é provavelmente o começo, o que eu chamo de base de suplementação, a qual os jovens atletas precisam começar a aderir. E você pode falar sobre, sabe, reduzir o tempo de tela e o valor de ter essa habilidade de gerenciamento do tempo para saber que eu preciso dessas 8 a 10 horas e o valor associado a isso do ponto de vista do sono. Sim. Então, eu acho que, sabe, existem algumas maneiras ou caminhos diferentes para seguir com o que você acabou de falar. E para mim, as 3 coisas principais que eu falo com os nossos caras até enjoar, provavelmente eles não gostam de ouvir isso de mim porque eu repito tanto, são sono, nutrição e hidratação. Além do trabalho no campo e na academia, essas são as coisas mais importantes para você como atleta. Sono, eu ouvi a melhor descrição sobre isso em uma conferência anos atrás pelo doutor, acho que era Alan Sills, que era o diretor médico da NFL na época, e ele descreveu assim, ele disse, olha, se eu pudesse te oferecer um remédio que basicamente tivesse os mesmos benefícios dos esteroides, mas sem efeitos colaterais, é legal, é de graça. Você tomaria? E todo mundo na sala, sim, sim, claro. Ok, bem, é isso que o sono faz. Durante o sono, liberamos testosterona e hormônio do crescimento que ajudam o corpo a se reparar e crescer. E há tantas pesquisas por aí. Atletas que dormem menos de 8 horas por noite têm mais propensão a lesões. Eles vão ter habilidades cognitivas reduzidas, eles vão ter desempenho esportivo diminuído. Há muitas pesquisas sobre isso. O difícil é que muitos jovens atletas não entendem o quanto o sono é valioso, e não estamos falando de apenas uma boa noite de sono. Estamos falando de anos de boas noites de sono acumuladas ao longo do tempo. Provavelmente é um dos maiores diferenciais ou fatores de separação. Então, se você está dizendo, cara, eu quero, estou fazendo tudo o que posso para chegar ao próximo nível, e você não está dormindo no mínimo de 8 a 10 horas por noite, você não está fazendo tudo o que pode para chegar ao próximo nível, você gostaria de chegar ao próximo nível, mas não quer isso de verdade, você não está fazendo tudo o que pode. E muitos jovens atletas não entendem isso, não entendem o valor disso, ou simplesmente não têm a autodisciplina para fazer isso. E se isso é algo que você realmente quer fazer e quer se destacar entre os milhares de outros atletas do ensino médio e jovens por aí, centenas de milhares deles que estão tentando, você sabe, lutar pelas mesmas vagas nas faculdades que você, é aí que você precisa começar. Você precisa priorizar isso, mas reconheço que não é fácil. Isso exigirá sacrifício. Às vezes, será preciso deixar videogames de lado ou abrir mão de sair com amigos à noite. Sabe, se você é um atleta do ensino médio e vai para a escola, depois tem aula, ou melhor, depois tem treino, aí você vai para a aula, depois vai para casa e tem que fazer lição de casa, e de repente já são 9 horas da noite. Quer saber? Hora de dormir, não importa se você gosta ou não. Não estou dizendo para você não viver sua vida. Às vezes eu fico acordado 1 hora a mais nos fins de semana e durmo um pouco mais depois. Mas isso precisa ser algo priorizado se você realmente quer, sabe, chegar ao próximo nível como atleta. Muitos atletas universitários ou do ensino médio veem isso como sua progressão do nível universitário ao profissional. E, estatisticamente, pouquíssimas pessoas chegam ao beisebol profissional. Então, você precisa fazer algo que vai te diferenciar da maioria, porque todo mundo trabalha duro, todo mundo dedica tempo e esforço. Então, o que você vai mudar? Isso é só dormir. Depois vem nutrição, provavelmente os 2 mais importantes, praticamente empatados. Você pode dizer que trabalha duro, mas aí, se o seu café da manhã é um McLanche feliz, seu almoço é um sanduíche de peru e o seu jantar é, sabe, seja lá o que sua mãe fizer para você naquela noite, isso não é comida suficiente para te fazer progredir como atleta. E não é o tipo certo de comida. Então, você tem que se alimentar direito.
Faça 3 ou 4 refeições sólidas por dia com uma boa fonte de carboidrato, como arroz, batata, macarrão ou outro alimento rico em amido. Você precisa de uma boa proteína no prato: bife, carne bovina, frango, peixe, porco, escolha o que quiser. E aí, frutas e vegetais podem completar o resto do prato. E você tem que fazer isso. Mantenha esses pratos de forma consistente, mas não precisa ser em todas as refeições. Você não pode ir ao Buffalo Wild Wings com seus amigos sempre, mas tem que ser na maioria das refeições. É assim. E a gente fala sobre ter uma ótima refeição uma vez só não vai fazer diferença para você atleticamente. Se você faz isso repetidamente, os efeitos se acumulam. A dificuldade está em não haver gratificação imediata por escolher o certo. Você tem que fazer isso repetidas vezes, ano após ano, durante anos, para ver todos os resultados acumulados. De repente, você está na faculdade jogando como primeira base com 1,90 m e 105 kg, todo forte, e as pessoas dizem: quero parecer com ele. Bem, você quer mesmo se esforçar para parecer com ele? Essa é a questão. Você gostaria ou precisa disso? E se você precisa disso, você vai tornar isso uma prioridade. Mas, sabe, de modo geral, tanto no ensino médio quanto na faculdade, tão poucos atletas realmente tornam isso uma prioridade que eu acho que, se você levar a sério, pode criar uma vantagem competitiva real para você mesmo. Agora, eu ouço com frequência, e você e eu também já tivemos esse diálogo sobre os poderes da suplementação. Muitos atletas e estudantes têm a impressão de que é uma mágica. Sabe, vou até a GNC ou a minha loja local de suplementos e eu vou, sabe, tomar um desses toda manhã e vou me tornar, sabe, aquele jogador de primeira base de 1,95 m, um Adonis que só manda home runs para todo lado, saindo do bastão para a esquerda e para a direita. Mas, na verdade, além da nutrição, quando você está à mesa de jantar, há alguns itens que você pode adicionar que vão ajudar a equilibrar sua ingestão nutricional ou calórica diária. Gostaria que você comentasse sobre o valor do suplemento de proteína adequado, por exemplo, aqueles que te alimentam à noite durante o sono e os tipos de proteína de liberação lenta. E também o suplemento mais incompreendido, na minha opinião, no mundo livre para jovens atletas do ponto de vista dos pais, que é a creatina. Sim. Então, deixa eu começar dizendo que, novamente, se esse ponto ainda não ficou claro com o que acabei de falar, se o seu sono, nutrição e hidratação não estiverem ajustados, a suplementação não vai fazer diferença para você, ponto final. Isso é muito importante. Não é uma solução mágica para salvar sua carreira, mas pode representar 3 a 5% a mais sobre o que você já faz, ajudando a avançar um pouco mais. E essa é a coisa mais fundamental para se entender sobre isso. Quero começar com a creatina, porque, como você disse, acho que provavelmente é o suplemento mais incompreendido do mundo. Alguns dizem que é um esteroide, o que não é verdade. Outros afirmam que faz mal aos rins, mas geralmente não é verdade. Também dizem para beber muita água. Não é necessariamente verdade se você já se mantém hidratado como deveria normalmente. E os benefícios disso, sabe, é que você consegue fazer mais trabalho nos treinos que pode realizar, você vai se recuperar um pouco mais rápido deles. Isso vai puxar um pouco de água para os seus músculos, então talvez faça com que algumas células musculares fiquem um pouco mais resistentes à degradação. Então isso talvez possa reduzir a dor muscular após o treino ou novamente aumentar o volume de trabalho até chegar a um nível semelhante de dor muscular. Há várias pesquisas recentes sobre os benefícios cognitivos e cerebrais que isso pode trazer. Então, provavelmente é o suplemento mais pesquisado, no número 1, que se todo o resto estiver em ordem, você deveria estar tomando. Dependendo do seu tamanho ou do tamanho do atleta, cerca de 5 a 10 gramas por dia são suficientes. É importante tomar diariamente, sem necessidade de ciclos, ao contrário do que muitos pensam. Comece com 5 a 10 gramas ou faça uma saturação de 20 gramas por dia por 4 dias para saturar os músculos mais rápido. Mas depois você só toma sua dose diária uma vez por dia, indefinidamente. Você não faz ciclos com ela, você simplesmente continua. Creatina é uma opção. Suplementar proteína pode ser eficaz para atingir metas diárias, especialmente para atletas com necessidades maiores. E, portanto, tomar um suplemento de 25, 30, 40 gramas de proteína na forma de um smoothie ou uma bebida proteica pode ser muito, muito benéfico para atingir essa meta. Normalmente, o ideal é optar por uma proteína de soro de leite de alta qualidade ou isolado.
se você não pode consumir laticínios e precisa optar por proteínas vegetais, só entenda que, às vezes, essas proteínas vegetais podem ser um pouco menos biodisponíveis ou de qualidade um pouco inferior, mas isso não significa que seja errado consumi-las. Mas eu recomendaria que você optasse pela proteína do soro de leite. E como você mencionou, se você tomar caseína, uma proteína de caseína. Então é outro suplemento de proteína à base de laticínios que pode ser, benéfico à noite, porque se você tomar antes de dormir, ele é digerido e absorvido um pouco mais lentamente. Assim, você tem um gotejamento mais lento de proteína no corpo durante o sono. Eu diria que provavelmente estamos discutindo detalhes mínimos quando falamos de whey versus caseína. Tipo, se você está consumindo antes de dormir e está recebendo uma suplementação de proteína de qualidade, com as calorias certas e, desde que você esteja atingindo essa meta de proteína ao longo do dia de forma consistente por um longo período, você vai chegar onde precisa. Mas se todo o resto estiver certo e você quiser, experimentar caseína em vez de whey antes de dormir, não tem problema nenhum. Certo. Última pergunta. Sei que você está ocupado e agradeço muito pelo seu tempo. Considere como uma pergunta bônus. Em média, na LSU, eu sei que você só pode falar sobre a LSU. Em geral, como costuma ser a métrica de velocidade dos jogadores de posição? Em outras palavras, se você pudesse dizer, ok, o tamanho médio do nosso time, de forma geral, qual é o peso médio e qual é a velocidade média? Só uma estimativa. Eu diria que o tamanho médio de um jogador de posição é provavelmente cerca de 93 quilos, certo? 1,85 metros, 1,88 metros, 93 quilos, mas, temos alguns caras menores e temos caras que têm 1,93 metros e 109 quilos, então depende da posição, mas essa é uma estimativa aproximada. Poderia ser mais específico conforme as posições. Medimos a velocidade máxima de corrida dos pés usando o nosso GPS. A média da nossa equipe é superior a 32 km por hora em termos de velocidade máxima. Dos nossos jogadores de linha, acho que 13 ou 14 de 21 correm a mais de 32 km por hora. 7 deles atingem mais de 34 km por hora. E não temos ninguém abaixo de 30 km por hora. Ok, então vamos colocar em velocidade de 40 ou 60 jardas para quem não está no seu nível. Então, o pai médio ou o estudante atleta que assiste isso e vê 19, 20 e 21, o que isso significa em termos de velocidade? Vamos correr sprints de 30 jardas, acho que isso faz mais sentido para o beisebol. Mas quando fazemos os de 30 jardas, nosso tempo mais rápido no outono foi algo em torno de 3 e 4 décimos, e o nosso tempo mais lento foi, e isso, de novo, não depende do jogo. Então não é como um cronômetro marcando enquanto corre pela linha. Isso é diferente de realmente dar um swing e correr, mas sim de 3 e 4 décimos até talvez bem perto de 4 segundos em 30 jardas ou 4 e 5, e isso é quando você está apenas correndo em linha reta para marcar o tempo. Então, você em 1,40 provavelmente você está olhando para algo entre 4 e 5 segundos, mais ou menos. Eles são rápidos. E até mesmo, até os nossos caras mais lentos conseguem correr melhor do que eu. Acho que eles recebem crédito por isso. Agora, eles nem sempre vão atingir esse tipo de velocidade nos jogos, mas isso é só em ambiente controlado, corrida de 30 jardas cronometrada a laser, deixa rolar. É basicamente isso que vemos nas velocidades máximas. Obrigado, Chris, por ter reservado um tempo. Desculpe pelo ocorrido antes. E eu realmente, como você pode ver no fundo, tenho uma antiga plaquinha de armário do Daniel Cabreira atrás de mim. E tendo morado na grande Nova Orleans por 6 anos, eu entendo a empolgação no estádio todo fim de semana. E eu sei que você é uma parte realmente fundamental do programa do técnico Johnson. Mas muito obrigado por tirar um tempo para responder as perguntas que eu espero que ajudem tanto os pais quanto os estudantes atletas. Sim, muito obrigado por me receber, Walter. Gostei muito e espero ter esclarecido informações que possam ser úteis para algumas pessoas. Bem, quando você vir o Chris, diga a ele, vai Tigres. Muito obrigado, Chris. Nem todas as proteínas são iguais.
Recomendo proteína de soro de leite de vacas alimentadas com capim. O gado tem uma dieta mais limpa, pastando em capim natural, o que significa que vai ter mais aminoácidos de cadeia ramificada, além de um teor maior de ômegas e de ácidos linoleicos conjugados. Estou te dizendo, isso faz diferença na recuperação. Escolha a melhor proteína e você vai ver os melhores ganhos e a melhor recuperação. Estou te dizendo, atletas, façam uma escolha inteligente porque importa o que vocês colocam no corpo de vocês.